O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem estar sentados. Certa vez, um santo, que assim o padre sinceramente não conhece toda a história, gostaria enormemente de conhecer tudo para poder, pelo menos, tentar resumir ao máximo assim, mas um santo chamado São José de Calazans, uma vez perguntaram para ele, como é que ele poderia resumir a vida de um servo de Deus. E ele resumiu assim, o padre vai pegar as palavras dele assim, ipsis literis. Um servo de Deus fala pouco, trabalha muito e sofre tudo. E os que estavam em torno dele ficaram impressionados, porque de fato um servo de Deus, resumindo quem é aquele que serve a Deus, quem é aquele que está à procura da santidade, ele fala pouco. Ainda que grandes santos tenham falado muito, ele fala pouco do quê? Do que não se interessa. Ele fala muito do que interessa. Do que interessa pouco, ele fala pouco. Das coisas inúteis, ele não fala nada. Das coisas que não prestam, tão pouco, ele silencia. Então, o servo de Deus é aquele que fala pouco, trabalha muito. Não trabalha muito como uma pessoa poderia pensar, trabalha muito para receber muito dos homens. Ele deixou de considerar os homens enquanto recompensa. Ele trabalha para Deus. E por isso, o ganho dele não é para esse mundo, é para a eternidade. Resumiu bem. E o último, que é o mais belo, que é a cereja, digamos, do nosso chantilly, ele sofre tudo. Um santo, um servo de Deus, é aquele que faz o seu exame de consciência à noite, como se ele tivesse do lado da escrivaninha dele uma taça, e naquela taça tivesse escrito dor. Ele olha a taça, coloca na luz, enverga a taça e vê se cai alguma gota. Se não cai, ele fica contente, porque ele passou o dia, ele consumiu, ele sorveu todo o cálice de dor que Deus tinha para ele. Mas se à noite ele chega, cai uma gotinha, ele é capaz de despencar em lágrimas, porque ele percebe que aquela última gota, ele não foi capaz de sofrer por Deus, ou pelos outros. Isso é o mais difícil. E por isso que o fazer por fazer, não conquista de Deus as boas graças. É necessário muitas vezes? É. Mas o importante é saber qual é o interior que me leva a fazer o exterior. E por isso que hoje nós temos uma liturgia que vai tratar sobre o jejum. Nós fazemos jejum. Na quarta-feira de cinzas, jejum e abstinência, como manda a igreja. Depois, na sexta-feira santa, igualmente. Mas eu só faço quando manda a igreja? Por ser um mandamento da igreja, eu só faço quando ela manda? E quando ela não manda, eu também faço jejum? Faço abstinência? Em concreto hoje, jejum, que diz mais respeito à quantidade, não à qualidade, como diz a abstinência. Eu faço? Faço, padre, faço bastante. Nossa, mas no dia seguinte também eu compenso. De que valeu fazer? Ou se eu faço muito, faço para ser visto. De que valeu? É o que Isaías está dizendo aqui. Dizem, quero proximidade com Deus, quero estar próximo de vós, quero obedecer os vossos mandamentos. Aí Isaías diz, é porque, diz aqui melhor, exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus.
Por que não te regozijaste quando jejuávamos e ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimir os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Aí ele vai dar o ponto agora, o clou da coisa. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Muito bonito isso. Que fazer jejum a gente consegue. Difícil é fazer jejum sem procurar os aplausos dos outros. Difícil é fazer abstinência sem procurar os olhares dos outros e até os nossos. A vaidade é isso. Eu termino o jejum, digo, nossa, consegui, hein? Foi difícil, mas nossa, pronto, perdi todos os méritos. Por isso que os santos se preocuparam em serem santos e não de o parecerem santos. E o grande problema nosso é esse, que a gente procura em parecer pessoas que fazem jejum e abstinência na quaresma e não nos preocupamos de verdade com o jejum e a abstinência. No dia que é para praticar, eu sou capaz de praticar o jejum, mas eu sou capaz de cometer uma série de horrores depois. Espera um pouco, no dia que tem uma conjugação interior com exterior? Sim, e é por isso que eu, depois que faço um jejum colossal de uma semana, comecei na quarta, essa próxima quarta cumpro uma semana, nossa, vi que caí muito na vaidade, caí muito na impureza, caí muito na avareza. O que eu devo fazer? É o que está dito aqui no Salmo. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Perdão, Senhor. É o salmo que nós mais vamos ouvir ao longo dessa quaresma. Salmo 50. Tende piedade, ó Senhor, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Nós temos que purificar nosso jejum sempre. Nós temos que purificar nossas penitências sempre. Porque o homem é tal que se ele não está cotidianamente tentando ver as virtudes que quer alcançar e o que ele está se sacrificando para alcançá-las, vendo se ali está a mancha do pecado original, que é, sobretudo, o orgulho, a vaidade, ele nunca vai para frente, ele só recua. Quando ele vai chegar diante de Deus na eternidade, vai dizer, Senhor, eu sempre fiz jejum, sempre fiz abstinência, fiz outras penitências da quaresma, e Deus vai me perguntar, fizestes para mim? Ou fizestes para ti ou para os outros? Aí vem a vergonha que nos dá. Senhor, perdão, eu fiz para aparecer. Eu mostrei uma cara assim, de gente que não comia há um tempão. Cara de gente que pernoitou rezando. E os outros diziam, nossa, você rezou bastante, né? Sim, bastante, nossa. Fui até às 4 da manhã rezando. Nossa, foi difícil, mas consegui. Perdeu o sono e perdeu o mérito. De que valeu? E por isso que aqui nós temos um evangelho que vai dizer o quê? Os discípulos de São João e os discípulos dos fariseus jejuam. E eles, discípulos, vão perguntar para Nosso Senhor, por que os nossos jejuam? E os dos fariseus jejuam, e os teus não? Porque está na regra ali, ó, tem que fazer. Por que os teus não fazem? Nosso Senhor vai dar uma resposta para eles, para quem entendesse, ficava calado e não perguntava mais. Foi o que aconteceu. Ninguém duplica a pergunta. Nosso Senhor diz, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Como é que eu vou fazer luto quando está presente de minha alegria? Ele que comanda, Ele que manda. Quando Ele disser, eu cumpro e obedeço. Mas eu vou fazer de acordo com o Espírito que Ele quer. E por isso que Nosso Senhor veio trazendo um jejum diferente. Um jejum diferente do ritual judaico. Como? Porque eles ficavam só nas aparências e não na interioridade. Por isso que Nosso Senhor vai dizer o quê? Hipócritas, quando jejuardes, não desfigurais o rosto, parecendo não sei quantos, como fazem os hipócritas. Pelo contrário, quando estiver jejuando, lava o rosto, passa perfume, como se nada tivesse acontecido. Isso é virtude. Aí está a virtude. Ficar com a cabeça baixa, com um olhar tristonho, cara assim de bulldog, com gente assim de
Cara de azedume. O que você está fazendo? Penitência. Tipo a quaresma, né? Tem que ficar assim. Não adianta nada, senhor. É melhor que o senhor fique sorrindo e interiormente o senhor está fazendo penitências de espírito. Ou que ninguém saiba, como por exemplo certas religiosas que aproveitavam a lei do silêncio do convento e faziam o quê? Um círculozinho assim, do tamanho dessas argolinhas, um pouquinho maiores, que coloca a chave assim, um círculo que era cravejado de espinhos. O que elas faziam? Se aproveitavam da lei do silêncio e colocava isso dentro da própria língua, colocava a língua dentro daquilo, e aquilo ficava o dia inteiro fazendo força na língua e sangrando. E a religiosa, como não podia falar, como não era necessário falar, ela ficava o dia inteiro sorvendo o próprio sangue, fazendo penitência, como se nada tivesse acontecido. Religiosos faziam o quê? Colocavam uma pedra no sapato, passavam a quaresma inteirinha com uma pedrinha no sapato. Quem vai descobrir? Deus que está oculto e é feito somente para Ele. Por isso que São Tomás é uma coisa bonita. Quando é que o jejum ele é um ato de virtude? Portanto, o jejum, quando eu me privo voluntariamente da comida, quando ele é um ato de virtude? Quando ele é feito por um fim sobrenatural. Qualquer jejum que é feito com outro fim, que não glorificar a Deus, pedindo a própria santificação, inclusive, purgação dos próprios pecados, esse jejum não tem valor sobrenatural nenhum. Entrou a vaidade? Esqueça os seus méritos. Foi tudo por água abaixo. E por isso que nosso Senhor está querendo dizer o que para eles? Mais do que os meus discípulos fazerem o que vós fazeis, eles fazem e estão sendo ensinados a fazerem com o espírito que eu quero. E é isso que para nós falta muitas vezes, quando nós escolhemos qualquer penitência. Tem gente que acha que a quaresma é época de fazer grandes penitências. Pode até ser. Se grandes são os seus pecados, excelente, mas tenha sempre cuidado. O demônio, ele consegue até perverter as mais santas intenções. Comecei com a grande intenção de santidade, na metade passou a vaidade, no fim pode ter certeza que vai acabar sendo pecado. É bom jejuar? Sim, excelente. Vai dizer tantos santos que quando a gente mortifica o nosso gosto, portanto, nosso gosto de comer, sobretudo nosso paladar, o demônio nessa hora, ele se vê vencido não somente contra a gula, mas contra a luxúria. Porque normalmente quem é guloso é luxuriento. E normalmente quem é mortificado no gosto, facilmente pratica a castidade. Então nós vemos que nós temos que tomar um cuidado enorme. Podemos começar bem e terminar péssimos. Agora eu vou fazer uma penitência pequenininha, padre. É pequenininha mesmo. Eu fiz o propósito da quaresma de jejum. Mas sempre um jejum assim, padre. Eu vou comer a metade do que eu como. Alguém diria, nossa, que insignificante. Tenta fazer. É mais fácil, às vezes, excluir-se por completo de uma refeição do que comer a metade do que eu gostaria. É verdade. Pois é, é pequenininha. Eu preciso mostrar para os outros? Não. Mas isso tem um valor enorme, desde que seja feito com a vida interior e com o desejo de glorificar a Deus por completo. Se eu não consigo fazer assim, comece com coisas pequenas e ocultas, que ninguém veja. Rezar mais do que você normalmente reza. Mas o penitência é para você começar a sacrificar os seus prazeres, até legítimos. E assim a gente vai progredindo, até o momento que a gente começa a fazer grandes penitências, a gente faz como se ninguém soubesse, como se quase que eu esquecesse de que estava fazendo, e quase que eu esquecesse que eu estivesse pedindo aquilo por uma graça. Cria uma segunda natureza, sofrer. Aí sim, eu serei um servo de Deus, que fala pouco, trabalha muito e sofre tudo, mas sofre num silêncio. Que extraordinário. Peçamos isso a Nossa Senhora hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.